ao Divino Espírito Santo. Eu convido você a fazer esta experiência agora, dizer ao Espírito Santo: recebe a minha vida, Divino Espírito Santo. Recebe o meu coração, recebe tudo que é em mim. Lava-me, purifica-me, santifica-me. Abra o meu coração. Prepara o meu coração, prepara a terra do meu coração, para que a semente, ao cair na terra do meu coração, encontre acolhimento, fecundidade, possa dar frutos 100 por 1. Divino Espírito Santo, vem em auxílio, vem em socorro das nossas fraquezas, das nossas misérias. Divino Espírito Santo, vem retirar da terra dos nossos corações pedregulhos, entulhos, espinhos, tudo aquilo que possa impedir a sua graça de acontecer em nós, de acontecer em nossas vidas. Nós pedimos: vem Espírito Santo. Nós clamamos: vem Espírito de Deus. E eu convido você a pôr a mão assim sobre o seu peito e dizer mais uma vez nesta oração: Espírito Santo, toma posse do meu coração. Espírito Santo, possua o meu coração. Vamos dizer isso ao Espírito Santo? Espírito Santo, possua o meu coração. Toma posse do meu coração. Espírito Santo, o coração é Consagramos-nos à Virgem Maria e, rezando esta Ave Maria, entregamos também a vida do Tiago, para que ele seja para nós, nesta noite, canal da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, Tiago. Olá, minha gente, obrigado. Desculpa aí pelo meu atraso, né? O Tiago emprestou o link da Mariana. Entrei no link, agora que eu tô vendo assim, gente, eu não me chamo Mariana, agora que eu tô vendo aqui, apareceu um link aqui, eu entrei. Mariana, me perdoa, cadê a Mariana? Tá aqui? Não tá, né? Eu entrei no link dela. A Inês, é Inês Campos, que agora é Mariana. Então pronto, Mariana, presta seu nome para mim por 1 hora, pelo menos. Agora que eu vi aqui, não tem gente, o que eu fiz? Acho que no link estava abaixo, eu peguei um link de cima ali. No Tiago, eu acho que consegues mudar o nome. Estás no telemóvel ou no computador? Estou no celular, Aí no cantinho não diz mudar o nome, renomear, alguma coisa, alguma definição? Deixa eu ver aqui, parece-me... Mas também não tem problema. Tu não desligues, o resto... Mas se você referir a mim, fala Mariana, né? Vai só um pouco de estranheza, né? Não tem problema, não há problema. Não faz mal porque já está a gravar e toda a gente já sabe que tu entraste no link da Mariana. Na verdade, eu queria fazer uma homenagem para Mariana, gente. Mas aí, Mariana, uma homenagem para você. Depois você vai ver esse vídeo aqui. Ai, vou rever. Mas que bom estar junto. Padre, sua bênção. Amém. Nossa, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos lá, e que bom que a gente pode estar junto de novo aqui, né? Depois dessa semana passada, com certeza vivemos muitas coisas, mas a gente vai dar uma recapitulada muito breve, né, no que a gente viu, para que a gente consiga avançar para o próximo capítulo, né, dessa série que tem como intuito subir de graus, né? Nós estamos subindo de grau em grau e degrau por degrau, né, para a gente chegar no nosso objetivo, né, que Deus quer elevar o nosso nível.
Vocês recordam que na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre as águias e sobre as cobras, né, sobre a águia e sobre a cobra. E o nosso primeiro passo importante foi a gente definir com clareza o nosso destino, onde nós queremos chegar, porque se nós não tivermos isso claro, é em vão o que nós tentamos fazer, né? É em vão eu caminhar se eu não sei o destino que eu quero chegar. É vão eu colocar esforço se eu não acredito nesse caminho que eu posso e que eu sou convidado pelo próprio Deus a trilhar. Então, nós fizemos esse caminho de compreensão para que a gente possa fazer uma escolha e então a gente poder agora dar esse próximo passo, né? Se eu sei o destino, se eu sei o para que fui chamado, agora eu caminho em direção a isso. Livremente, eu caminho em direção a isso. E ninguém pode fazer esse caminho por mim. Nem Deus pode fazer aquilo que só eu posso fazer, na minha liberdade, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se eu não quiser seguir esse caminho de ascese, se eu não quiser seguir esse caminho de crescimento, se eu não quiser seguir esse caminho que vai me levar em direção à santidade, ao próprio Deus, ele não vai me obrigar, mas ele sempre vai insistir, ele sempre vai persistir, ele sempre vai me perseguir. Sempre gosto de usar esse termo, né? O amor de Deus é um amor que não cansa nem descansa, porque ele é constante. E Deus, ele sempre é insistente conosco. Com certeza, você já assistiu algum filme de perseguição, né? Filme de ação que tem perseguição. O que acontece? Quando há perseguição, quer dizer que há uma ação constante atrás de um alvo. Vamos trazer agora com o nível espiritual entender. Deus, ele vai nos perseguindo constantemente. Ele vai tentando achar formas de chamar a nossa atenção para que a gente tenha uma livre adesão a ele. Ele nunca vai obrigar, mas ele vai insistir, ele vai perseguir, ele vai provocar, ele vai convidar, ele vai estar batendo a porta constantemente. E com isso, a gente já insere esse segundo capítulo aqui, a abordagem que nós vamos ter, que é falar sobre a nossa vida íntima com Deus e como que ela se estabelece, né? No concreto, vamos trazer pontos muito práticos, por vezes simplórios, mas que são muito eficazes se a gente levar com seriedade esse caminho. Porque se nós temos sede de Deus, nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que Deus, ele também tem sede de nós. Jesus, quando estava lá no alto da cruz e disse, tenho sede, não era apenas uma sede física, mas ele estava falando da sede que havia, a sede que ele tem por mim e a sede que ele tem por você, pelas nossas almas. Jesus, ele tem sede também de nós, ele também tem sede de relação. Como nós falamos lá no primeiro capítulo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é trindade. Então, é um ser de relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós também temos isso inserido, gravado em nós. Nós somos seres de relação, nós anseiamos por um relacionamento. Nos relacionamos uns com os outros, mas também nos relacionamos com Deus. E disso depende todo o restante da nossa vida. Se vocês estão na Canção Nova, vocês já devem ter ouvido falar do fundador da Canção Nova, né, que é o padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Hora ou outra você já deve ter ouvido alguma citação dele. E para mim, uma das mais bonitas citações que ele tem, esse grande homem de Deus, é essa. Está escrito em um dos nossos documentos internos da comunidade, mas que não é aplicado só a nós, pelo contrário, a todos. Ele diz assim, a coisa mais importante que existe é o nosso relacionamento com Deus. Não é uma das coisas mais importantes, é a coisa mais importante, porque disso depende todo o restante. Então imagina só a graça que eu e você temos da possibilidade de nos relacionarmos com esse Deus que é criador, poderoso, onisciente, onipresente. Imagina esse Deus que a gente não consegue medir, claro, a grandeza dele, mas ele quer se relacionar conosco de maneira pessoal. E aí entra algo lindo, é um relacionamento pessoal. Deus não nos trata com o conceito de massa, de quantidade. Ele nos trata e se relaciona com a gente na particularidade. E isso é lindo. Lembra aquela famosa parábola do pastor que perdeu uma das ovelhas e deixa as 99 para buscar essa única? Ali Jesus já está mostrando, e aqui trazendo para o contexto que nós estamos abordando, sobre relacionamento íntimo com Deus, ele vai trazendo para nós a importância individual e particular que cada um de nós tem para ele. Ele que é o pastor, por excelência. A individualidade, a particularidade, a riqueza pessoal que eu e que você tem diante de Deus.
Nós somos únicos, a ponto de ele deixar todo o redil com todas as 99 para ir atrás de uma. Olha, se fosse um mero cálculo, dizer assim, cara, eu vou pôr em risco, deixar aqui 99 para ir atrás de uma, é melhor eu perder uma e conservar as 99 aqui, porque vai que eu saio daqui, né, na visão de um pastor, numa visão meramente humana e calculista, eu vou atrás dessa única ovelha e vou pôr em risco as 99 que estão aqui? Não, eu vou vigiar as 99, essa outra saiu porque quis, ou sei lá, se revoltou, quis sair, deixe ela volta. Mas não, essa não é a lógica. Deus, por vezes, é ilógico, ele não segue a nossa lógica. Às vezes a gente quer compreender Deus a partir da nossa concepção, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso. A gente tem uma visão micro das coisas, né? Uma visão bem reduzida. Deus tem uma visão macro, Deus vê o todo. E ele sabe o valor de uma alma, o valor de um filho dele, a ponto de deixar os 99, não porque elas não têm importância, pelo contrário, ele faria isso por qualquer uma delas, para ir buscar aquela que se perdeu, aquela que está distante. É por isso que Deus ele nos persegue. É por isso que Deus está batendo na nossa porta constantemente. Eu quero trazer como temática, né? Vamos trazer o título aqui, Átrios, Segredos do Secreto, né? O que nós vamos abordar da vida íntima. Eu quero basear bastante naquilo que é o fruto desse livro aqui, né? Até alguém citou, acho que no primeiro capítulo aqui, né, na nossa primeira live. Esse livro aqui eu escrevi quando eu estava de quarentena, né, estava isolado, já tinha algumas partes e ele já estava bem que formulado dentro de mim, mas ele é fruto de uma experiência, isso que é o mais bonito, por causa de um desejo de busca por Deus, de conhecimento de Deus e por ter sede de intimidade com Deus. Aquilo que eu fui descobrindo na vida dos santos, aquilo que eu fui me aprofundando por uma necessidade pessoal, era tão rico aquilo que eu estava presenciando, era tão aplicável e tão possível, eu falei, cara, não pode ficar só aqui. Eu vou, de alguma forma, tentar comunicar a outras pessoas e compartilhar. E aí surgiu esse livro Átrios, né? E eu baseei ele, a passagem que conduz toda a descrição desse livro está em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 6, versículos 5 e 6. Apenas esses dois versículos. Olha que interessante, com certeza você já ouviu essa passagem. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, eu, você, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo, e teu pai que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pegar aqui por trecho, só para a gente entender a riqueza disso. Quando você orar, quando você rezar, não seja como os hipócritas, que fazem o quê? Gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Primeira coisa, né? A oração ela não é uma apresentação. A oração ela não pode ser encenação. A oração ela é um colóquio. E olha o que Santa Teresa d'Ávila vai dizer. Santa Teresa d'Ávila, essa doutora da igreja, ela traduz a oração como um trato de amizade com Deus. Pensa aí rapidamente num grande amigo seu, aí que você considera muito, aquele seu amigão, aquela sua amiga de confiança. Pois é, imagina como que você estabelece a sua relação com ele. Com certeza tem confiança, com certeza você partilha coisas sagradas e importantes para você, com certeza você desabafa com ele ou com ela, porque ele é um amigo seu, é uma amiga sua. Então, imagina o que é uma amizade com uma pessoa. Agora, vamos potencializar isso e entender o que é uma amizade com Deus. E oração é um trato de amizade, uma lida de amizade. É ali onde eu vou poder conversar com Deus como eu faço com um amigo. Quando eu entendo quem eu sou, eu me relaciono com Deus livremente. Ele me deu essa liberdade. Hoje, nós, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso à intimidade. Então, quando a oração ela se torna uma apresentação, ou ela é uma encenação, ela se esvazia de sentido. Então, o que a palavra de Deus vai nos indicando? Um dos indicativos desse pequeno versículo que nós lemos aqui. A oração ela diz intimidade.
Claro que quando você vai rezar em público, quando você vai rezar com alguém, você vai se expressar, as pessoas vão ver você rezando. Só que até mesmo essa oração que você faz, ela precisa ser um transbordamento daquilo que você vive no íntimo. Oração sempre vai ser questão de intimidade. Oração não é um monte de reza que você faz. Isso são meios, né? Eu já vou trazer um exemplo concreto disso. Isso são meios, mas não é o fim. O fim é o quê? O fim é eu me relacionar. O fim é eu estabelecer intimidade com Deus. O fim é eu ter uma comunhão profunda com Deus, que gera uma transformação em mim. Não é o quanto que eu rezo, mas é a profundidade naquilo que eu rezo, que tem que ter vida, né? Você não consegue estabelecer uma amizade com alguém sendo falso. Se você começar a contar um monte de mentira para o seu amigo, quando ele começar a descobrir, ele vai ver que você não tem confiança nele. Não vai estabelecer vínculo, não vai ter laço de amizade. E vai se romper, essa amizade não vai se sustentar. Porque precisa haver a sinceridade, precisa haver a abertura. Então é por isso que a oração ela sempre vai tratar de intimidade. É por isso que a palavra vai continuar dizendo para nós, em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Porém tu, quando orares, quando você rezar, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Isso já é um convite para a intimidade. Quer dizer o quê? Vai para um lugar reservado, onde apenas você e Deus fiquem. Onde apenas você e Deus possam estar. Um lugar onde você possa abrir o seu coração, rasgar o seu coração com Deus. E é o lugar onde você pode literalmente falar com Deus, conversar com Deus. Não existe estabelecimento de intimidade com Deus se não for pautado na verdade e na sinceridade. E a gente precisa passar pela porta chamada humildade, né? Humildade, Teresa d'Ávila também vai dizer, se você citar bastante ela, porque ela é uma mestra na vida de oração, e ela diz que humildade é sinônimo de verdade. Então, o que é você ser humilde diante de Deus? É você ser verdadeiro. É você tirar as suas máscaras e você poder falar com Deus aquilo que você está sentindo. Agora, pense em todos aqueles dilemas que você vive aí, né? Aquelas situações difíceis. Às vezes você vai querer conversar com alguém, você não sabe como conversar porque essa pessoa não vai te entender, ou ela vai te julgar, ou ela não vai te escutar, ela vai só falar na tua cabeça. Você fala, não, eu não quero sermão, eu quero alguém que me escute. A sua relação com Deus precisa ser pautada dessa forma, na verdade, na sinceridade, na liberdade. É por isso que você entra no seu quarto e fecha a porta para você poder falar. Claro, aqui a gente pode levar isso no sentido literal, de você entrar no seu quarto e fechar a porta, mas também você entra nesse quarto, que significa nesse lugar de intimidade, quando você vai para a igreja, quando você tem a possibilidade de estar aos pés do sacrário, ou quando você está no seu trabalho, na escola, e você precisa parar e você vai para um canto, e você se recolhe. Já já a gente vai falar isso também, se Deus quiser dar tempo, de falar do recolhimento. Então, é o momento onde você para você estar com Deus, onde você precisa dialogar com Deus, onde você precisa falar com Deus e tirar as máscaras. Eu não preciso chegar para Deus e dizer o que eu não estou sentindo. Até porque é perca de tempo, Deus já sabe, Ele vai nos ouvir, eu preciso dizer livremente, mas Ele já nos conhece. Então, se eu não estou bem, eu vou chegar com toda a liberdade e vou dizer para Deus que eu não estou bem. Se eu estou bravo com Deus, eu vou chegar e vou dizer o porquê que eu estou indignado com Deus. Se eu não recebi a resposta que eu precisava, eu vou ser livre. E ali vai se estabelecendo. Tem uma frase que me acompanha. Os meios que me distanciam se tornaram nas vias que me aproximam de Deus. Ou melhor, eu inverti. As vias que me distanciam se transformaram em meios que me aproximam. Por exemplo, você já percebeu quando você pisa na bola, quando você peca, quando você erra? Olha só qual que é a nossa inclinação. Quando você pecou, você sabe que você errou, que você fez aquilo que é errado. Qual que é a sua tendência? Você corre para Deus ou você corre de Deus? A nossa tendência é não querer rezar. Por quê? Primeiro porque a gente pecou, né? Isso foi um pecado mortal, então rompeu ali o nosso vínculo com Deus. Segundo que a gente fica com vergonha. E aí, às vezes, a gente é tão orgulhoso que a gente não quer reconhecer para nós mesmos que a gente errou. Então, teoricamente, quando eu vou pecando, eu vou me distanciando de Deus. E aí eu me afasto dele, eu não busco a Deus. Porque, enquanto eu peco, eu me distancio. Mas olha que coisa louca e ilógica. Quando eu estou doente, eu procuro quem para me tratar? Não vou buscar um médico? Pois é, porque eu estou doente, eu não estou bem. Quando eu estou nesse estado de mal-estar, com alguma doença, é lógico que eu preciso de buscar ajuda. Então, o que acontece? Eu vou buscar um médico quando eu preciso dele. Quando eu não estou bem, é o momento onde mais de fato eu preciso buscar a Deus. E quando eu estou bem, eu vou buscar porque ele é meu amigo e eu quero me relacionar com ele.
Eu não consigo ficar sem ele. Como eu gosto de um amigo meu terreno, vamos usar essa analogia, só que potencializa isso que nós estamos falando da relação com Deus, eu vou querer estar sempre com ele, eu vou fazer de tudo para estar com ele. Eu vou gastar tempo com Deus, para falar com Deus. E quando eu não estou bem, assim como acontece quando fisicamente, né, eu estou em algum estado de algum tipo de doença, eu vou para o médico, então eu vou para Deus. E Jesus disse o quê? Eu não vim para o são, eu vim para o pecador, eu vim para o doente. E olha, somos nós a fita, né? Somos eu e você. Então ele veio para nós. Então a gente não precisa nem pegar fila e senha para ser consultado. Eu já posso chegar direto ali no consultório, eu já posso entrar, eu já posso falar o porquê eu não estou bem, o que eu estou sentindo. Eu preciso desabafar com Deus. Eu vou usar um termo forte aqui. Eu preciso ter a coragem de vomitar diante de Deus. O que é vomitar? Né? Parece ser nojento, mas você vai entender. É pôr para fora aquilo que está indigesto, aquilo que está fazendo mal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vomitar diante de Deus. E não estranhe, eu vou ser sincero com Deus e vou dizer por que eu estou com raiva, por que eu estou com vontade de esganar alguém, por que eu estou com vontade de socar a parede, por que eu quero fugir do mundo. Eu vou ser sincero com Deus, eu vou falar com Ele com liberdade. E quando eu sou humilde, portanto, sincero e verdadeiro, aí sim. Porque você há de concordar comigo. Se eu vou para um médico e eu estou com dor de estômago, só que eu não quero ser verdadeiro e falo com o médico, olha, eu estou com dor de cabeça, mas na verdade eu estou com dor de estômago, ele vai tratar a minha dor de cabeça. Então não vai surtir o efeito. Claro que Deus conhece todas as coisas. Repito, é só uma comparação. Eu preciso dizer o que eu estou sentindo, para que ele seja certeiro com a sua graça e consiga agir. E ele vai me ajudar. Assim como quando eu vou para um médico, se eu soubesse tudo sobre medicamentos, se eu fosse um médico, até os próprios médicos, né, quando estão bem, procuram outro médico. Mas se eu vou lá porque eu não tenho conhecimento de tudo, minha visão é muito limitada, eu não sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou sentindo. Da mesma forma é Deus. Eu não consigo explicar tudo, mas eu vou conseguir dizer o que eu estou sentindo. E a partir disso, Deus, que é o médico dos médicos, ele vai dizer, é por aqui então que você vai. É essa dose de remédio que eu vou te dar. É dessa forma que você vai ser tratado. É o perdão que você precisa dar. Você entende? Ele vai nos tratando, ele vai nos curando, ele vai nos restaurando. Porque o relacionamento com Deus, ele vai nos moldando. E é por isso que ele sempre está à porta, nos convidando para o nosso relacionamento íntimo com ele. Para que nós possamos estabelecer isso. E olha que interessante. Quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever o livro, tinha um amigo meu, ele é um teólogo, e ele me disse algo muito interessante. Qual que é o real significado dessa palavra quarto? Né? Eu não sabia. Quando a gente fala quarto, você lembra o quê? O lugar onde você dorme. Só que no significado original vem de uma palavra chamada tameion, que se refere, olha só, a um depósito, a um celeiro, a um lugar de armazenamento, a um quarto interno, a uma câmara secreta, mas também diz de um lugar de retiro e privacidade, um aposento particular. Então, quando se fala, a palavra de Deus fala, entra no teu quarto, não está dizendo simplesmente, entra no seu quarto bonitinho lá, tudo arrumadinho. Não, entra no depósito. Sabe onde as coisas estão entulhadas, onde as coisas estão bagunçadas? Entra ali. Entra nessa verdade que você traz dentro de você. Entra com todos os seus entulhos. Entra com tudo. Entra nesse lugar escondido. Entra nesse porão. Entra, vai lá no fundo, mesmo que esteja tudo escuro, empoeirado, bagunçado. Entra lá que ele quer organizar. Ele quer trabalhar. Ele quer colocar as coisas no lugar. E você pode perceber. Eu falei que é facinho a gente constatar alguém que reza e alguém que não reza. Não estou dizendo que a pessoa que reza é perfeita, é santa. Não, ela vai se santificando. Mas você vai percebendo a postura da pessoa. Você vai percebendo as reações que ela tem, que não são reações perfeitas, mas você vai conseguindo notar a pessoa que vai sendo transformada porque se relaciona com Deus. E outra, quem é íntimo de Deus, exala o cheiro de Deus. Você vai percebendo que essa pessoa, ela tem o perfume de Deus. Você já percebeu, já aconteceu com você de abraçar uma pessoa que está muito perfumada e depois que você se afasta, você está sentindo o cheiro dela, do perfume que ela estava usando? Você não viu o perfume, mas você tocou nela e aquele perfume, de alguma forma, né? Você pegou o cheiro daquele perfume. Fica forte para você. Quando você se aproxima de Deus, quando Deus te toca, quando você toca em Deus, tá? Estou usando aqui a comparação mais uma vez, né? Você vai pegar o cheiro de Deus.
E aí, onde você vai, as pessoas, por mais que não consigam ver ou perceber, vai perceber que você é diferente. Não porque você é melhor, mas porque você foi ao encontro daquele que te ama, você foi impregnado com o amor dele, um amor que continuamente vai nos restaurando, vai nos transformando, vai nos libertando e vai devolvendo a nossa autenticidade. Quem reza é original, né? Lembra de Carlo Acutis? Já devem ter ouvido falar, né? Do Carlo Acutis, que está aí em alta agora. Ele falou que nós nascemos originais, mas morremos como fotocópia. Quer dizer o quê? A gente vai perdendo a nossa forma original. E quando você se aproxima de Deus, você vai sendo mais você mesmo. Quando você se aproxima de Deus, você vai tendo mais definidas suas características. Quer um segredo para ser bonito até o fim da vida? Reze. Seja íntimo de Deus. Por mais que você tenha ruga no rosto, você vai ser lindo e linda. Esse é o elixir da juventude. Você nunca vai envelhecer, porque a pessoa que é íntima de Deus, ela sempre vai ser bonita porque ela exala. O livro da sabedoria vai dizer que o coração altera o rosto do homem. Isso é muito bonito. Depende do estado do coração do homem, ele reflete isso no seu rosto. Então, a pessoa que vive uma vida interior, ela vai sendo modificada, ela não consegue conter, ela vai deixando na cara que ela conhece Deus, ela vai deixando nas respostas, isso nítido, na postura que ela tem. Não é que ela não peca, não é que ela não erra, mas ela vai se parecendo com Jesus. Você já percebeu que quando você se relaciona muito com uma pessoa, você também pega alguns jeitos dessa pessoa, seja às vezes o vocabulário que ela usa, a forma de ser. Olha a sua casa. Você aceite ou não, eu aceite ou não, a gente traz traços dos nossos pais. De alguma forma, por exemplo, você percebeu que eu falo mais com as mãos do que com a língua, né? Que eu mexo muito, 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 muito. Isso é da minha família, né? Eu sou descendente de italiano, lá do sul do país, aqui no Brasil, e lá a gente fala alto e gesticulando. Então, eu fui criado dessa forma. Então, eu vou falar, eu vou fazer assim. Eu trago traços deles. Então, da mesma forma, quando você se relaciona com o seu pai, né? Deus, o nosso pai, você vai pegando traços de santidade. Você vai crescendo e você vai sendo original. É preciso estabelecer uma vida interior. Quando você olha, por exemplo, para um quadro, uma obra de arte, o que tem aqui atrás não é uma obra de arte, tá? É uma impressão só, mas vamos imaginar que alguém pintou isso aqui. Eu olho e falo, cara, que legal, bacana, bonito, né? Ok, achei bonito. Mas se eu quiser saber mais da obra, para quem que eu tenho que perguntar? Para quem pintou, para quem fez. Então eu vou até o autor, até o artista. E ele vai me dizer, o que ele pensou quando ele fez essa obra? Por que ele usou essa cor? O que ele estava sentindo? Então, imagina, você é a obra-prima de Deus. Quando você se aproxima dele, mais clareza você vai ter de quem você é. Porque o seu autor, o seu criador que te ama, te fez, ele vai saber dizer de você. E assim você vai sendo cada vez mais livre. E aí você vai sendo menos rotulado. Você sabia que uma pessoa, não sei se você já viveu isso, mas... não sei se eu falei, quem sabe não, algumas coisas eu posso repetir aqui porque eu estou tentando pegar alguns links. Quando você é muito afetado por aquilo que as pessoas dizem, por exemplo, você é feio, você é baixinho, você é gordo, você é chato. Se isso te causa um impacto assim muito grande, que você fica na bad, que você fica mal, que você fala assim, nossa, eu acho que realmente sou isso. Quando isso te deixa para baixo, a simples opinião de uma pessoa, isso é claro que falta apropriação de identidade. Porque ainda aquilo que as pessoas falam fora de você é mais forte do que a voz que ecoa dentro de você e diz quem você é. Então, quando alguém critica a gente, sabe aquele trabalho que você fez muito bacana, alguém chega e fala assim, nossa, não achei tão legal, não. Mas você deu o melhor, você fez o máximo. Cara, eu fiz tudo o que eu pude. Ótimo. Opinião é opinião. E desculpa dizer, não estou nem aí para opinião. Isso não quer dizer que eu não levo em consideração alguém que quer me corrigir para me ajudar a crescer. É importante. Só que aquilo que as pessoas acham sobre nós não é aquilo que pode me definir. Agora, se eu sei quem eu sou, que eu sou uma pessoa, que eu sou amado por Deus, que eu sou filho de Deus, que eu tenho qualidades, que eu tenho defeitos, que eu preciso ser corrigido, que eu preciso crescer, tranquilo, para que esconder dos outros? Quando eu não tenho clareza de identidade, eu quero me encher de rótulo e eu quero esconder minhas fragilidades. É por isso que tem muita gente que não consegue se relacionar com Deus e estabelecer uma vida de oração, porque falta a verdade. Se falta a verdade, não vai haver comunhão com Deus, não vai haver, porque não tem como construir uma intimidade. Então eu preciso fazer o quê? Usar uma máscara e achar que estou enganando Deus. Mas não é assim. Você precisa ser sincero com Deus. Então, ali eu não preciso me encher de rótulos, né? Eu não preciso me encher de máscaras, querendo provar para as pessoas quem eu sou. Eu sou quem eu sou, primeiramente, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me fez.
Eu sei para que fui feito. E essa pessoa é livre. E isso é lindo. É essa liberdade que nós precisamos chegar. E é essa liberdade que Deus quer te levar. Para que você não fique presa à opinião alheia, né? As coisas que nos acontecem, elas nos influenciam, mas elas não têm o poder de nos determinar. A não ser que eu dê poder a isso, né? Eu posso, sim, cara, vivi coisa difícil. Hoje em dia não foi bom. Aconteceu coisas chatas, mas isso vai me definir? Não, eu vou sentir, eu sou gente. Mas não é isso que vai prevalecer. Eu não sou só aquilo que eu faço. Eu reflito quem eu sou no que eu faço. Mas muitas vezes, por estar ali, né, envolto de tantas marcas e tudo mais, eu acabo não conseguindo ser quem eu devo ser livremente. Mas se eu me aproximo de Deus, se eu estabeleço comunhão com Deus, se eu sou sincero com Deus, aí eu vou crescendo na minha intimidade com Deus. E aí eu vou passando por fases. E aí chega aquilo que eu te disse aqui, que eu compartilhei. As vias que me distanciam se transformam nos meios que me aproximam de Deus. Porque tudo que me acontece e te acontece é matéria-prima para rezar. Até o pecado, que Deus não quer, porque nos fere. Mas até ele se transforma numa via se você canalizar e correr para Deus e não fugir de Deus quando você peca. Um salmista tem um dos salmos, eu acho fantástico, o salmista diz: enquanto eu silenciei o meu pecado, ele me corroía por dentro. Como um ácido, sabe ácido que queima? Quando eu guardo aquilo, quando eu não confesso, quando eu não me exponho, quando eu não busco ajuda, aquilo vai me corroendo. Mas, por exemplo, quando você busca o sacramento da confissão, né, ali você se confessa porque você pecou, você vai linkar-se a Deus, porque ali você vai receber sim o perdão dos seus pecados, ali você vai receber a misericórdia de Deus, ali você vai receber a graça para você voltar a lutar. Então quer dizer que aquilo que me separava, que é o mal, vai se transformar numa via que vai me aproximar de Deus, se eu buscar a Deus primeiramente. Se eu não for cometendo pecado após pecado. Então, olha só, e aí não tem como estabelecer uma vida espiritual, uma vida interior, se eu não viver uma vida sacramental. E eu trouxe aqui o exemplo da confissão. E aqui a gente vai trazer a Eucaristia, né, que é como a comunhão, o corpo de Cristo. Isso vai me santificando. Não tem como eu estabelecer vida com Deus íntima se eu não usar dos sacramentos que foram estabelecidos, que são essas vias concretas para me ajudar, para me santificar, para me ajudar a lutar, para eu encontrar força para lutar. Então, eu preciso entender que existem todos os elementos necessários, né? Desculpa usar o termo elementos, mas só para a gente compreender, para me fazer íntimo de Deus, para me aproximar de Deus. Deus é louco. Eu acho que Deus é o cara mais louco que existe. Porque onde você já viu alguém que tem um poder, Deus com todo o poder que ele tem, ele poderia estabelecer o seu trono e pôr nós sobre o domínio dele e dizer, ó, apenas me obedeça, se não me obedecer eu vou aniquilar vocês. Deus tinha e tem o poder para isso. Mas sabe o que Deus fez? Olha que louco que ele é. Jesus preferiu se transformar em pão para que eu e você mastiguemos, comunguemos ele, para que nos alimentemos dele. Tem noção? Isso é ilógico. A Eucaristia, o corpo de Cristo. Se a gente imaginar a loucura de amor que é o Jesus Cristo, nosso Senhor, se transformar em pão para que nós possamos mastigar, comer, e ele está mais íntimo de nós, mais próximo de nós, isso não é uma loucura, né? Tem gente que faz loucuras de amor aí fora, né? Põe carro de som, faz homenagem na rua, mas não existe nenhuma loucura de amor maior do que essa. Do Cristo que se entregou na cruz e se rebaixou, né, para chegar até nós, se humilhou, se encarnou, e além disso agora se oferece a nós, se oferece o seu corpo para que a gente possa comungar. Imagina que riqueza é essa? Eu fiquei impressionado, trazendo a Carlo Acutis de novo, eu li a biografia espiritual dele, um pequeno livro que falava sobre, né, um padre que escreveu sobre a vida espiritual dele, né? E eu fiquei passado, porque não tinha nada de extraordinário, mas tinha tudo de extraordinário. Só que sabe qual foi a expertise? Qual foi a sacada de Carlo Acutis? Ele levou a sério tudo aquilo que para nós parece ser coisas simples e rotineiras e que não são. É por isso que ele não comungava de qualquer jeito. É por isso que ele não rezava o terço de qualquer jeito, o rosário de qualquer jeito. É por isso que ele extraía tudo aquilo que ele podia. Por isso que ele amava Jesus na Eucaristia. E é por isso que ele se tornou quem ele é. Né? Jesus recolheu ele até cedo. Mas olha toda a via que esse jovem ele viveu, porque de fato ele soube aproveitar quão íntimo ele foi de Deus. Então hoje você olha para ele, claro, né? Nós tivemos a graça de, né, olhar o corpo dele lá, mas
A vida dele, olha os traços que ele deixou, olha o cheiro de Deus que ainda a história dele continua a exalar. Quando você olha, o teu coração vibra e você diz assim, cara, eu quero também ser assim. Porque, na verdade, a vida dele traduz um desejo que eu tenho de ser santo e de ser íntimo de Deus, tanto quanto ele foi. É por isso que Jesus vai continuamente bater na nossa porta. Vou trazer uma outra passagem aqui. Tem um livro na Bíblia, vocês já devem ter ouvido falar, né? Para muitos é um livro super romântico, que é o Cântico dos Cânticos. Mas ali, dentre tantos significados, né, dos principais ali, na figura dos amados, né, dos amantes ali, do noivo, da noiva, do amado, da amada, enfim, isso traduz o nosso relacionamento, o relacionamento da nossa alma com Deus, né, ou do povo com o seu Deus. E tem uma passagem muito interessante, se eu não me engano, no capítulo 3, que é o seguinte: a amada, portanto, vamos aqui caracterizar, né? Somos nossa alma, né? Ela vai deitar. Ela tira o calçado e deita. De repente, ela escuta alguém bater na porta. E ela percebe que é o amado. É Jesus batendo lá na porta, tá? Vamos trazer aqui a figura de Jesus. Batendo na porta, querendo entrar. Querendo entrar o quê? Para estabelecer comunhão. Ele está querendo entrar na nossa vida, ele está querendo entrar para organizar a casa, lembra? Está querendo entrar no nosso quarto, aquele lugar bagunçado. Só que ela sabe quem ele é, ela sabe que é ele que está na porta, mas ela escolhe não levantar porque ela já está com os seus pés limpos, porque ela já está deitada confortavelmente. E, de repente, as batidas cessam, ele para de bater. Ela, de repente, se acorda desesperada, ela diz assim, nossa, eu vou lá abrir a porta. Ela corre até a porta, abre a porta e ele não está mais ali. E ela sai pelas ruas desesperada ao encontro do seu amado. Estou trazendo essa linguagem para que a gente entenda. Quantas vezes nós recebemos o convite de Deus? Eu tenho certeza que você já viveu essa experiência. De você, de repente, estar ali e você é convidado a rezar. Ele te chama, ele te provoca. Mas você diz assim, não, agora eu estou descansando. Não, agora eu quero assistir filme. Não, agora eu quero ficar de boa. Mas ele está batendo na porta e te convidando. Ele não arromba, mesmo tendo força para arrombar. Ele não arromba, ele não invade. Ele bate e ele convida. Só que eu e você, na nossa liberdade, às vezes dizemos assim, não. E a gente perde aquele momento onde ele queria estabelecer comunhão com a gente. Onde ele queria estabelecer intimidade com a gente. E a gente deixa passar. Todos os dias ele está batendo na nossa porta. Todos os dias, constantemente. E você vai se relacionar com ele da maneira que você é. Não precisa inventar. Você tem que ser quem você é. E aí vão existir os meios. Eu falei aqui da oração, por exemplo, vocal. Que é a oração que você de fato faz falando com Deus. Conversando com Deus. Essa oração, por vezes, a oração mental. É quando você pensa em Deus. Ou sabe quando você, no seu pensamento, lembra de Deus, conversa com Deus, mesmo que você não pronuncie em palavras. Quando você pede ajuda de Deus. Quando você busca a Deus. Existem os graus de oração, claro que a gente não vai conseguir entrar, mas só para a gente entender que existem várias formas. E quanto mais íntimo você vai se tornando de Deus, mais você vai reconhecendo a voz dele. Por isso que às vezes tem gente que diz assim, nossa, Deus falou comigo. Mas fala, não, peraí, mas por que não falou comigo? Mas você conhece a voz dele, você consegue reconhecer a forma que Deus fala com você? Porque Deus fala com a gente de forma única. E Deus sabe como a gente entende ele, porque ele nos conhece. Então, por vezes, Deus vai te falar através de alguém, claro, mas principalmente Deus vai te falar pela palavra de Deus, pela palavra dele. Quando você lê a Sagrada Escritura, é Deus falando com você. É por isso que você precisa gastar tempo e se debruçar em estudar a palavra de Deus, em degustar a palavra de Deus, porque é isso que vai alimentar a sua alma. É Deus falando com você. Por isso que existe o estudo bíblico, né? Onde você vai poder degustar daquilo que Deus está te falando, o que Deus está falando comigo. E depois aí o pessoal da Canção Nova vai poder, se vocês quiserem, aprofundar nisso, né? Como que eu faço o meu estudo bíblico? Sabe, como que eu faço o meu diário espiritual? Diário é onde a gente, claro, eu acho que às vezes essa palavra diário é meio antiquada, né? Que muitos nem usam mais diário, mas isso tem um significado profundo. Quer dizer o quê? Onde eu escrevo sobre a minha intimidade. Seu diário espiritual é onde você vai escrever sobre a sua intimidade com Deus, o que Deus te falou, o que Deus te disse, o que Deus te indicou.
É importante que você tenha esse caderno para que você escreva o que Deus vai te dizendo. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é se contrariar. Deus não te diz uma coisa e depois Deus muda de ideia, de repente, diz assim, não, não é mais isso. Não, Deus ele vai dizendo para nós, Deus vai nos conduzindo. E se você se deixar conduzir, ele vai te mostrando o caminho a seguir, literalmente. Por isso que é tão importante eu e você estarmos atentos. E aí você vai percebendo. Vou partir de uma experiência pessoal, né? Como que Deus fala comigo? E eu tenho certeza que você poderia traduzir como que Deus fala com você. Deus vai falando comigo através de peças. Lá vou eu de novo, mais uma comparação. Mas quando Deus quer me trazer algo, eu percebo que Deus vai dando peças que se encaixam. Então, eu vou rezar e Deus coloca algo no coração. De fato, eu percebo de maneira muito sutil. De repente, acontece um outro sinal que eu percebo que vai de encontro àquilo. De repente, um outro movimento. Deus ele vai se movimentando, ele vai nos movimentando. E de repente, você começa a encaixar essas peças de quebra-cabeça e você falando, cara, Deus está falando comigo. Porque cai dentro de nós. Quer ver um exemplo bem concreto? Você já deve ter vivido isso. Quando você está na missa, ou quando você lê um livro, ou quando você lê a Sagrada Escritura, você já leu aquilo outras vezes, ou quando você ouve uma canção, e parece que aquele trecho que você ouviu acende uma luz dentro de você. Cara, por exemplo, vou trazer um exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um trecho bíblico famoso, conhecido. Você sempre ouviu isso. Só que naquele dia, naquela circunstância, você ouve isso, e isso te acende uma luz. Fala, caraca, ele é o meu pastor, nada me faltará. Aquilo toma uma proporção dentro de você, aquilo cria um corpo dentro de você, que você percebe que é Deus falando com você. Isso é um ato de fé exercido. Aconteceu o quê? Olha que louco isso, é muito lindo. Existe a palavra externa e a palavra interna. Deus ele está se comunicando conosco sempre, externamente e interiormente. Então, quando Deus está falando com você interiormente algo, vou trazer mais um exemplo. Tiago, você precisa conversar com o Beltrano, você precisa conversar com o João, a coisa não ficou boa, você ofendeu ele. Deus está falando com você. De repente acontece uma situação externa que te sinaliza isso. E aí você vai na Sagrada Escritura e Deus fala, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aquilo causa um choque. É isso que acontece. A palavra externa com a palavra interna, que é a mesma palavra, elas se encontram, elas causam um choque. Né? Vamos imaginar aqui, elas se encontram e acendem uma luz. E aquilo fica claro para você. É claro aquilo que Deus está falando. Isso é um ato de fé exercido. Aconteceu o quê? A palavra externa e a palavra interna, elas se encontram e você percebe com clareza que Deus está falando com você. Nossa, Tiago, isso é coisa de santo. Não, isso é para todo mundo que queira, se abra e escute a Deus. Deus vai falar, e você vai perceber, cara, Deus falou comigo. Às vezes pode ser num filme, às vezes pode ser numa música. Deixa eu trazer outro exemplo. Sabe quando uma música, tô falando música que te leva para Deus, tá? Não aquelas músicas que te afastam dele. Mas sabe uma música que fica na sua cabeça martelando? Fala, cara, por quê? Eu ouvi essa música, tudo bem. Mas às vezes tem uma música, o Espírito Santo ele tá te conduzindo para te falar através daquela música. E aí você tem que ser sensível de perceber o que ele está querendo te dizer. Então, esse ato de fé que eu trouxe aqui, tentando traduzir o que não é tão fácil traduzir, mas é quando é o encontro dessas duas palavras que são uma só, o externo e o interno. Você ouve a palavra, mas Deus já estava te falando no coração, causa um choque, ilumina, clareia, você fala, cara, Deus falou comigo. E é assim que acontece. Deus falou com você. Só que na medida em que você vai buscando isso, você vai sendo íntimo com Deus, você não perde a comunhão com Ele, quanto mais você ouve Deus, mais você quer ouvir. Claro que às vezes a fala de Deus vai ser o silêncio, Deus vai silenciar às vezes. Deus não vai falar nada, porque é um tempo onde Deus quer fazer você crescer de alguma forma. E aí você vai viver pela fé, aí você vai se alimentar, aí você vai acreditar. Então Deus tem um caminho com cada um, né? Não existe um padrão, mas existem coisas que são muito comuns. Como Deus conversa conosco, como Deus fala conosco. E se eu fosse te perguntar aqui agora, como é que Deus fala com você? Como é que você percebe que Deus está falando com você? Né? Acho que, se eu não me engano, foi São João 23, o filme dele, é um papa, portanto, ele achou muito bonito quando ele vai falar para a mãe dele, ele ainda é muito pequeno, e aí ele vai falar para a mãe, para a família dele, que ele está se sentindo chamado por Deus, que Jesus está chamando ele para ser padre. E aí
A mãe dele pergunta assim, mas como assim Jesus está falando com você? O que ele te diz? Ah, ele está falando sem dizer nada. Mas como assim está falando sem dizer nada? Não, ele está falando sem dizer nada. Por quê? Porque é difícil a gente tentar traduzir. Eu não ouvi ele audivelmente, né? Claro, alguns santos, né, que ouviram a voz de Deus. Mas é algo tão sutil, mas é algo tão concreto que você não tem dúvida quando Deus está falando com você. E é muito importante você entender, né, que quando Deus fala algo, é algo que sempre vai nos edificar, que não vai me levar a pecar, que vai me fazer trilhar caminhos que vão me fazer crescer na santidade. Se for outro caminho, nem se incomode, isso não vem de Deus, isso não é voz de Deus, porque o demônio, ele quer nos enganar. Lembra da serpente? Ele vai sussurrar no nosso ouvido. E olha que sacana que o demônio é. Da mesma forma que Jesus bate na nossa porta para entrar, para se relacionar conosco, o demônio também bate na nossa porta com a tentação para nos fazer pecar, para nos fazer nos distanciar de Deus. Porque ele sabe do perigo e do risco que é um jovem que reza, alguém que reza. Ele sabe. Então, ele não quer que a gente reze. Sabe? O demônio vai fazer de tudo para que você não reze, para que eu não reze. Porque se a gente não rezar, a gente é presa fácil dele. Mas quando eu rezo, eu consigo perceber, eu tenho visão de águia, eu consigo perceber quando o perigo está próximo. Eu não vou me submeter facilmente. Eu vou ter essa sensibilidade. Eu vou colher a orientação de Deus. É por isso que é preciso estabelecer comunhão com Deus. E como que acontece isso? Da noite para o dia? Não, mas acontece dia a dia. E eu preciso rezar quando eu tenho vontade, quando eu não tenho vontade. Eu rezo. E aí você vai criar o hábito da oração, né? Quando você está com um dia muito cheio e corrido, você deixa de comer? Não, eu posso comer menos, mas eu como, porque senão eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu vou me sentir fraco. Da mesma forma é a oração. O seu dia pode estar lotado, mas você vai ter que encontrar alguma forma de rezar, porque senão você vai fraquejar, você não vai conseguir viver, a ponto de você criar uma dependência de Deus, uma santa dependência de Deus. Eu não consigo rezar. Você tem que estar preocupado quando você não conseguiu rezar. E repito, não é pelo que eu sinto, é pelo que você crê, é quem você crê. Então, a sua oração, ela não pode ser baseada no sensitivo, né? Claro que é muito bom quando a gente reza, a gente sente um bem-estar, e Deus nos dá esses momentos. Só que não são eles que determinam. Às vezes Deus vai colocar a gente no deserto. O profeta Oséias vai dizer assim, vou te levar ao deserto para lhe falar o coração. Tem coisas que Deus vai falar com a gente só no deserto. Então ele vai levar a gente, vai parecer um caminho escaldante, um caminho cansativo, eu vou suar muito, mas de repente aparece um oásis no deserto. Quer dizer o quê? Aquele lugar onde tem uma fonte de água onde eu vou me refrescar. Mas depois eu preciso caminhar de novo. Para poder crescer, eu tenho que percorrer o deserto. Eu vou passando pelas fases na minha vida de oração. E, consequentemente, eu vou me santificando. Tiago, qual é o sinal de que alguém é íntimo de Deus? Como é que eu vejo? Essa pessoa começa a levitar, essa pessoa começa a falar revelações do alto, essa pessoa vê anjo? Não. São Tomás de Aquino nos mostra que a pessoa que é íntima de Deus, ela está crescendo em santidade e em virtude. Então, por isso que eu digo que a pessoa que reza, você vai percebendo na vida, não se ela fala bonito, não se ela reza bonito, não se ela canta bem, isso aí pode ser só fachada. Quem é íntimo de Deus mostra com a vida, porque não tem como você ser íntimo de Deus e não ser transformado, não ser moldado, não exalar o cheiro dele, não tem como. Então, quando você vai se aproximando dele, você vai ficando impregnado dele, você vai exalando ele. E você vai percebendo que a tua vida vai testemunhando ele. Então, São Tomás de Aquino vai dizendo, perceba a vida dessa pessoa. Se ela cresce nas virtudes, se ela cresce na paciência, se ela cresce na fortaleza, se ela cresce no amor, enfim, se essa pessoa ela vai crescendo e você vai percebendo, gente, essa pessoa ela é diferente. Porque ela destoa do mundo, não porque ela é melhor, mas porque ela é íntima de Deus. Porque ela é próxima de Deus. Porque ela se relaciona com Deus. E aqui eu quero lançar um desafio para você. Você tem uma vida de oração estabelecida? Então, se não, organize-se para isso. No começo, pode parecer algo mecânico e automático, mas é até você tomar forma, né? Dizem os sábios aí que para você criar um hábito,
né? Portanto, você vai... A virtude, né, diz de hábitos repetidos. Estou falando de uma virtude humana, né? Então, se você vai repetindo aquele gesto, você vai criando um hábito. Se você vai repetindo o hábito, você vai se tornando alguém virtuoso, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa sem paciência. Se você vai se exercitando nisso, então eu vou treinar, eu vou começar a treinar. Vou começar a escutar as pessoas. Mesmo que eu queira falar, mas eu vou saber esperar. Eu vou saber esperar. Você está aí, ó, se mortificando. Isso é muito importante, a mortificação. Não dá tempo para a gente entrar nisso. Vamos lá. Você vai se treinando, vai treinando, vai treinando. De repente, você vai percebendo que você é paciente, mas porque você se exercitou, né? É igual quando você faz exercício, né? Como que o músculo se desenvolve? Quando você faz força. Quando você faz força. Então, eu vou fazendo força e aquele músculo ele vai se desenvolvendo. Eu me alimento e faço força. Eu me alimento e faço força. O músculo vai se desenvolvendo, né? Isso a nível corporal. Vamos para o espiritual. Eu me alimento de Deus, da palavra de Deus, do corpo e sangue de Jesus, da Eucaristia. Eu me alimento da minha oração. Eu me alimento e aí eu me esforço. Aí eu vou crescendo em santidade. Aí eu vou desenvolvendo. Então, é alimento e esforço, alimento e esforço. E é isso que vai fazendo com que eu cresça em santidade. Aí Deus vai me mostrando, olha, isso aqui não faz parte da tua vida, isso aqui está te atrapalhando. Então, é melhor você deixar. Então, por que é importante? Você estabelecer um ritmo. Quanto tempo você gasta para rezar? Repito, parece ser algo mecânico, mas no início é necessário, né? Quem já se apaixonou aqui? Não levanta a mão, tá bom? Ninguém vai se expor aqui. Mas quem já gostou de alguém, né, se apaixonou, gostou de alguém, no começo você fica meio inibido, não fica? Você não sabe como você se comporta, porque você fica assim, ai meu Deus, será que... Enfim, né, faz parte da paixão quando você se apaixona. Mas quando você vai conhecendo essa pessoa, você vai ficando mais livre. Você vai conhecendo a pessoa pelo olhar. Você já percebeu, por exemplo, a nossa mãe, ela às vezes fala com a gente pelo olhar, né? Não precisa dizer nada. Pelo olhar dela você já entendeu. Por quê? Você já conviveu bastante com a sua mãe. Você conhece o jeito da sua mãe. Como é com um amigo. Quando você conhece bem ele, as reações dele já dizem do estado de como ele está, o que ele está querendo dizer para você. Então, quando você vai se relacionando com Deus, você também vai compreendendo isso. Você também vai notando isso. Então, por isso que é importante você estabelecer um ritmo. No começo, você pode ficar um pouco tímido. Às vezes, você vai conseguir 5 minutos. Mas ótimo, já é um grande começo. Eu vou tirar 5 minutos para ficar em silêncio e meditar. Eu não consigo pegar um trecho grande. Pega um versículo. E você fala assim, o que Deus está falando comigo através desse versículo? Né? Vinde a mim as criancinhas. Ai, que versículo... Ai, Tiago, o que ele está dizendo para você? Vinde a mim. Será que não está convidando para que eu vá até ele? Nossa, o que é uma criança? A criança é alguém, né, que se faz pequeno. Será que ele não está me convidando a ser pequeno? E aí, com confiança, como uma criança vai... Olha, vai ruminando, vai mastigando aquele versículo bíblico. E sabe, vou usar outro exemplo aqui, tá? Eu uso uns exemplos bem... É igual um cachorro que pega um osso e vai roendo osso. Então é isso que você tem que fazer. Se aquele versículo bíblico está te chamando a atenção, roa bastante, vá ruminando bastante, vá comendo bastante, porque Deus está querendo te dizer algo. Deus às vezes fala com a gente, às vezes ele grita, não no sentido literal, mas ele insiste numa coisa porque ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo para a gente, né? Por exemplo, tem algo que eu estou vivendo particularmente na minha vida que eu estou notando que Deus está insistindo muito com isso. Muito com isso. Eu falei, não, Deus está me direcionando para cá. Então, eu preciso me submeter. Hoje mesmo, por exemplo, eu fui para a capela, né? Eu gosto de ir para a capela de manhã cedo. Eu gosto, né? Às vezes não consigo ir cedo. Hoje estava cheio de trabalho. Aí eu fui para a capela lá, né? E aí eu tenho um propósito. Eu não saio antes de meia hora, nem que eu precise me amarrar na capela. Nossa, Tiago, mas isso não é algo mecânico? Não, isso é para me ajudar a me disciplinar. E beleza, tem dias que flui, tem dias que não flui, né? E eu tava lá, com a minha cabeça cheia de coisa. Eu falei, e agora é isso? E quando eu vi, eu tava com o projeto que a gente está executando aqui, eu tava construindo o projeto. E aí, sabe o que você faz, e eu fazemos às vezes? Faz um esforço para pensar assim, eu não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso, eu quero rezar. Não, para de gastar esforço. Pega aquilo que você está pensando e transforma em oração. Senhor, olha esse projeto. Sabe o que eu estou pensando com esse projeto? Eu acho que eu devo ir por aqui. O que o senhor acha? Será que é o melhor? Será que se eu fizer isso aqui vai ficar bom? Começa a conversar com Deus com aquilo que é do seu interesse, que está te tirando tempo. É a maneira de você não se distrair. Né? Quem que não... Eu estou abrindo várias abas e não conseguindo fechar nenhuma, porque são muitas coisas que a gente vai falando da vida de oração. Mas se a distração pegar,
Você usa daquilo que te distrai e se transforma como elemento e fala com Deus. Nossa, Tiago, eu tô pensando na janta que eu tenho que fazer. Hoje eu estava na escala da janta aqui em casa. Caraca, então beleza. Jesus, eu estou pensando em fazer isso aqui de janta, sabia? Porque esse é o exercício? Não é que você vai ficar rezando sobre sua janta, mas você pegou aquilo que te distraía e transformou como via. E aí você está entendendo? Eu posso falar com Jesus de janta, eu posso falar com Jesus dos meus medos, eu posso falar com Jesus dos meus sonhos, eu posso falar com Jesus das minhas raivas, eu posso falar de Jesus dos meus monstros que eu tenho dentro de mim, das minhas vontades. Eu posso e devo falar com ele. E aí eu vou rezando continuamente. Na Canção Nova a gente tem algo que a gente vive que não é só para nós, né? O Padre Jonas, ele fala de oração ao ritmo da vida. O que é ritmo? É aquela coisa que tem um compasso, né? A nossa vida tem um ritmo. Às vezes é um ritmo de rock, então que a coisa está bem agitada. Às vezes é um clássico, né? As coisas estão mais tranquilas. Às vezes é um axé, né? A coisa mais balada. Às vezes é um samba, né? Às vezes está sambando, né? Batendo pé. Enfim, tem vários ritmos na nossa vida. Então, faça do ritmo da sua vida, transforme ela em oração. Se as coisas são agitadas, reze com agitação. Se as coisas estão calmas, reze com a calmaria. Se você está conseguindo sentir a presença de Deus ali quando você reza, aproveite, vai de braçada. Se você não está sentindo, reza mesmo assim, mesmo não sentindo. Você percebe que tudo se transforma em oração. Eu vivia algo, quando eu trabalhava no departamento, eu tinha muita dificuldade, porque era muita coisa, eu não conseguia parar para rezar. Sabe o que eu fazia? Às vezes eu ia para o banheiro, eu trancava e falava, Jesus, 5 minutos. Falava, descarregava, falava com Jesus ali do lado do vaso sanitário, falava e depois eu ia voltar a trabalhar. Era onde eu conseguia me recolher. Você está entendendo que a nossa relação com Deus ela se dá no ordinário, e aí o nosso ordinário se transforma em extraordinário, porque ela é perpassada pela presença de Deus. Só que aí você prefere não falar com Deus, aí você começa a reclamar, aí você começa a murmurar, ou você começa a fofocar, ou você começa a falar mal. Se você está querendo falar mal de alguém, vai falar mal dessa pessoa para Deus. Vai falar com Deus, fala mal. Olha, Jesus, eu vim falar mal do Padre Toninho, eu vim falar mal dele, porque eu... E fala para Deus, mas não fala para os outros, fala para Deus. Aí Jesus vai te conduzir. Pode deixar que ele vai te trazer uma resposta na categoria. Ele vai te trazer, vai te mostrar. Entendeu? Você vai percebendo que a sua relação com Deus, e eu estou acabando que, meu Jesus, ela se dá de maneira no ordinário, mas faz a sua vida uma vida extraordinária, magnífica e grandiosa, porque você se relaciona com Deus. E a intimidade se estabelece e você vai sendo transformado com Deus. Vai sendo transformado por Deus, desculpa. Vai sendo transformado por Deus. E você vai se tornando a sua melhor versão, a sua versão original, de uma pessoa livre. Porque a nossa relação com Deus, uma das grandes consequências dela é a liberdade que se estabelece. É isso que acontece conosco. Tinha outras coisas para falar, claro que não deu tempo, não foi, enfim, mas ok, né? A gente falou que deu, porque também vocês precisam também, né, descansar, que aí já é tarde, enfim. Mas para a gente fechar, né, depois pode abrir aqui, né, se alguém quiser partilhar algo, né, ou perguntar, graças a Deus o padre está aqui para responder. Mas o que é importante? Aqui eu trouxe só algumas luzes, sabe? Cada um tem seu caminho. O que eu trouxe foram luzes que foram ajudando a iluminar o caminho para que você trilhe. Mas a sua relação com Deus ela é única, é particular e nunca vai existir igual. E é por isso que é muito importante a gente falar como a gente se relaciona com Deus. Porque assim a gente vai conhecendo mais de Deus quando a gente escuta como cada pessoa se relaciona com Deus. Porque Deus vai se revelando, né, para cada um de nós. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigada, pela tua Tiago. partilha, por estas luzes, pelas abas que tu abriste, né, para que a gente possa crescer mais na intimidade. E agora é o nosso momento, malta. Agora é o momento que a gente vai abrir as nossas câmaras. Abrir as câmeras. Primeiro para a gente poder tirar aqui uma foto. Depois fazer o vosso comentário, né? Se querem fazer alguma pergunta, comentar o que é que esta partilha do Tiago nos trouxe ao coração, nos alimentou. Força! Agora é o vosso momento. Bem-vinda, Maiara. A Maiara também é da Canção Nova, lá de Fátima. Oi, Maiara. Ela sempre esteve com jovens nos grupos, nos encontros, quando nós fazíamos os encontros presenciais.
A Tereza Serra. Vamos abrir as câmeras. Deixem de ser tímidos. Ai, tá lá. Acho que é o nosso. Quem quer falar nada? Está tudo com timidez? Não sei se estão a ouvir. Tá. E a pergunta que eu queria fazer, muito embora parece que está quase tudo esclarecido, mas eu gostava do resumo do Tiago. Para já agradeço muito, Tiago, muito obrigado por tudo. E também ao Padre Toninho e todas as pessoas que estão aqui. E, Tiago, eu queria perguntar como meditar? Porque, pronto, meditar, criar hábito de oração, como meditar? Estar em sintonia assim profundo, ao mesmo tempo é rezar, mas como iniciar esse hábito de pronto, meditar assim no silêncio, porque alguns dizem que através da música, através de não sei o que é, pronto. Resumindo e concluindo, como meditar, sim. Muito obrigado. Legal. Para a gente falar de meditação aqui, a gente poderia gastar mais uma hora, né? Que é muito rico. Mas eu vou trazer um exemplo bem simples e que eu já apliquei e aplico na minha vida e que ajuda demais na meditação. E aí a gente vai usar uma coisa que Deus nos deu e que é riquíssimo. E se for bem usado, colabora muito, que é a nossa imaginação. Isso eu digo para nos ajudar. Então, por exemplo, você pode usar de um livro espiritual para meditar, ou a própria Sagrada Escritura, né, para meditar. Nós vamos pegar a palavra de Deus. Você vai pegar aquele trecho da palavra de Deus, né? Vamos pegar uma passagem conhecida aqui, a parábola, né, do filho pródigo. Quando você for ler, você leia atentamente, claro, num lugar silencioso, não tenha tanta distração na medida do possível. E você vai imaginando as cenas ali, né? Quando fala do pai, imagina o pai. Quando fala da casa, imagina a casa. Quando você fala da estrada que o filho percorreu, imagina a estrada, né? Santa Teresa de Ávila, eu fiquei impressionado. Ela nos ensina a usar da imaginação, sim, como uma via para nos ajudar na meditação. Depois, Deus vai nos conduzindo por outras vias, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai saber. Mas, de início, é importante que a gente leve isso muito em consideração. Então, você usa da sua imaginação, dentro, claro, da meditação que você está fazendo daquela passagem bíblica, e vai criando aquela cena. E, de repente, você se coloca naquela cena e você pergunta, nossa, onde eu estou hoje? Quem eu sou hoje aqui? Ah, eu sou esse filho. Eu sou esse filho que foi. Sabe por que eu fui? Por causa disso e disso e disso. Ou não, eu sou o filho que ficou. Ou quem sabe hoje eu esteja vivendo a figura do pai porque eu estou para receber um daqueles meus amigos que foi embora, ou que se distanciou, hoje eu preciso acolher essa pessoa. Né? Ou, enfim, estou trazendo mais uma vez um exemplo. Medite se colocando na cena, se imaginando ali e extraindo dali tudo aquilo que aquilo pode trazer a você que vai ressoar no teu coração. Então, eu daria uma primeira e simples dica, que é essa, porque depois a meditação, ela, na medida que você vai ver isso, né, vale a pena aprofundar, claro, vão existindo as fases da meditação, mas aí a cada fase, né, tem o seu próprio caminhar. Mas para começar, começa assim, sabe? Isso ajuda demais. Ou é um trecho, ou é um versículo, ou você pegou a vida de um santo, e aí, de repente, você viu uma cena, né, da vida dela. Hoje, por exemplo, eu estou lendo um livro, né, que fala da vida interior, eu gosto muito de ler sobre isso, e aí ele fala sobre a necessidade que a gente tem de se contrariar e se renunciar a si mesmo. Ele fala assim, é como um peixe. Se um peixe está vivo, ele nada contra a correnteza. Se ele está morto, ele se deixa levar por ela. Cara, isso Deus falou tanto comigo, porque assim, quando a gente tem vida interior, a gente vai nadar contra a correnteza do mundo. A gente vai andar contra aquilo que é contrário. Quando eu não tenho vida interior, eu estou morto. Então, eu vou me deixar arrastar. Então, o que os outros acharem tá bom, eu vou me deixar levar, eu vou me deixar arrastar. Entende? Então, foi esse trecho desse sábio que eu li hoje e que me ajudou demais. Então, eu meditei, eu ruminei aquilo. Então, essa é uma dica que eu dou. Muito obrigado. Valeu. Mais alguém quer partilhar, comentar? Eu queria fazer assim uma partilha / pergunta para o Tiago ou para o Padre.
Então, eu vivo assim às vezes uma situação na minha vida por causa da profissão, porque eu faço teatro, sou atriz, teatro musical, e, e muitas vezes eu não sei se isto é errado fazer, mas, ou seja, eu pego um espetáculo que estou a fazer. Não é um espetáculo, não posso dizer que é um espetáculo católico, pronto, mas, por exemplo, uma peça de teatro musical infantil para as crianças. E eu muitas vezes eu sei que, pronto, aquilo não tem nada de errado, até passa uma mensagem bonita para as crianças, não é? Tem sempre uma moral, uma lição. E eu penso, ok, apesar disto não ter uma conotação religiosa, não ter um cariz católico, eu posso converter ou seja, no meu interior e naquilo que eu estou a fazer, é correto eu converter isto para Deus, assim, como que eu estou a levar crianças e pessoas que estão a assistir a esta peça. Se calhar isto está a ficar muito confuso. Será que eu estou a levar pessoas para Deus com esta mensagem, mesmo não falando de Deus? E, por exemplo, outro exemplo é, pronto, para além de fazer teatro musical, neste momento, como as coisas estão um bocadinho complicadas devido à pandemia, estou a dar aulas também de teatro musical a crianças. E também, pronto, né? Não falo de Deus, mas também penso nas atividades que fazemos na aula com eles, naquilo que fazemos com as crianças, tentar também, claro, levá-los para um bom caminho e fazer coisas que realmente os vão edificar. Isso é de Deus, ou seja, isto é um bocadinho complicado de explicar, mas estou entendendo. Porque realmente é muito complicado, e eu tenho estado a partilhar isto com imensa gente. Aliás, uma menina que estava aqui, entretanto teve que sair, a Teresa também, tenho estado a falar com isto, com a Inês, porque fazemos teatro e é aquilo que nós fazemos, e às vezes é muito complicado neste mundo artístico, porque há pouquíssima gente católica, não é? E que procura aquilo que nós procuramos, não é? E que são pessoas boas, mas que realmente não têm esta base, até nos respeitam e não fazem, não gozam connosco, por exemplo, porque vamos à missa ou porque rezamos, mas realmente é muito difícil saber ao mesmo tempo aquilo que às vezes que está certo, que está errado. Sinto que estou a fugir totalmente do tema, mas isto também tem a ver com a oração, não é? Porque lá está, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, o estarmos a ensinar alguma coisa de bom àquelas crianças, ou estarmos a passar uma mensagem no musical que estamos a fazer, também é rezar, ou pode não ser rezar. Pronto, e é isto. Sinto que foi muito confuso, mas pronto, foi uma partilha barra... não sei. Mariana, não, por mais que você ache que foi confusa, você não foi, não. Ficou muito claro, muito claro. Vou tentar ser objetivo, né? E, por favor, padre, também, se o senhor, né, tem algo a dizer sobre, por favor, sinta-se muito livre. Deus está em tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, né? Isso aí diz da essência de Deus. Mas na palavra literal, não naquilo que é bom, que o mundo diz que é bom, mas naquilo que na essência é bom, naquilo que é belo, mas aquilo que é belo diante daquilo que é o princípio cristão, não aquilo que é sensual, aquilo que é belo, e o que é verdadeiro, não uma camuflagem, mas aquilo que é verdadeiro. E sem sombra de dúvida, Deus é o maior artista de todos. Ele é artista, olha para a criação, olha a originalidade do que ele faz. E Deus se expressa no belo. Infelizmente, o que o demônio fez? Ele nunca tem capacidade de criar nada. Ele pega o que Deus criou e distorce. Então, sem sombra de dúvida, a arte é um grande veículo para que Deus seja visto. Mesmo que Deus explicitamente não seja anunciado ali em palavras. Mas, por exemplo, se você faz uma apresentação e que você vai induzir aquelas pessoas a serem verdadeiras e não a mentir, você está falando daquilo que é também a essência de Deus. Deus é verdade.
né? Se aquilo que você está promovendo vai edificar as pessoas para que elas sejam boas, para que elas pensem no outro, para que elas não sejam egoístas, Deus está ali. Se aquilo que você provoca vai causar uma reação nas pessoas para que elas amem, para que elas perdoem, Deus está ali. Então, na verdade, nós não devemos fugir disso, mas nós devemos levar Deus nisso. Então, Mariana, aquilo que você faz, né, eu tenho certeza que você vai perceber quando aquilo que você interpreta, o que você canta, o que você diz, quando aquilo é carregado de verdade, de beleza e de bondade. Com certeza você deve ter tido contato com a carta de São João Paulo II aos artistas, tanto que São João Paulo II fez essa carta justamente para mostrar a riqueza de que é e a necessidade que nós temos de utilizar das artes. Então Deus colocou vocês, né, aqui a Inês e a Mariana, sem sombra de dúvida, porque aquilo que nós somos e vivemos, nós transbordamos naquilo que fazemos. Não tem como. Você transborda aquilo que você vive. Então, quanto mais íntima de Deus você for, você sempre vai carregar Deus naquilo que você fizer, na arte que você vai expressar, no trabalho que você vai realizar. Então, carregue isso como critério, né? Aquilo que é belo. Mas, repito, não é o belo no conceito do mundo. Porque hoje, para o mundo, belo é aquele corpo delineado, aquela pessoa sensual. Não, isso não é belo. O que é belo para Deus? O que é verdadeiro? O que é bom? Deus está aí. E é isso que a gente precisa traduzir. Então, não necessariamente eu vou falar de Deus explicitamente, mas a minha vida vai mostrar tudo isso e vai levar as pessoas para Deus. Porque quando a pessoa se encontra com algo que é verdadeiro, ela vai ser remetida a Deus, porque Deus é a verdade. Quando ela encontra algo que promove nela o amor, ela vai para Deus, porque Deus é o amor, a essência de Deus é o amor. Então, ela vai para o amor. Então, essas mensagens que a gente comunica nas artes, elas precisam ser carregadas disso. Deus está ali, explicitamente ou nas entrelinhas, mas sempre presente, porque onde há belo, verdadeiro, Deus está. Onde aquilo que é bom, belo e verdadeiro, é como eu falei. Uma pequena luz, né? Uma pequena contribuição. Uma grande luz. Obrigada. E aproveito para dar os parabéns pela série da Canção Nova. Também já vi que participas na série e estou a gostar imenso. É uma iniciativa incrível, mesmo boa. O Tiago é cheio de facetas. O Tiago é multifacetado. Um grande artista. Mais alguém quer partilhar? Depois ele reclama que vai pra capela e tem montes de projetos na cabeça. Administrar, né? Então, queridos. Foi bom este momento. Alguém mais? Joana? É tudo envergonhado. Sara de Fátima? Rebeca e Ana? Francisco e Matilde? Beatriz. Tá Maria Tereza Colli? Olha, Tereza, dá um beijinho à sua mãe que eu a vi levar aí um leitinho pra ti. Sim, pode deixar. Então, família, obrigado, Tiago. Mais um degrau, né? Para a semana tem outro degrau. Muito obrigada, Tiago. Você é uma bênção. E como é sempre um privilégio termos um padre conosco, né? Passamos a palavra de encerramento ao padre Toninho. Muito bem, minha gente. Tem muita coisa agora para degustar, né? O Tiago deu vários ingredientes. É como você chegar num restaurante e tem vários pratos deliciosos. Por onde começar? O Tiago deixou para nós essa degustação da oração. E eu termino com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz assim, que orar é elevar o pensamento a Deus. Então, quando eu elevo o meu pensamento a Deus, eu posso estar na casa de banho, eu posso estar conduzindo o meu carro, eu posso estar indo para a minha faculdade, eu posso estar indo da minha casa à igreja. Nesses trajetos, a gente muitas vezes vai falar, não tenho tempo para rezar. Mas, como Santa Teresinha diz, né? A oração é o elevar o pensamento a Deus. E aí é a chamada oração mental, né? A vocal, a mental, né? Que o próprio catecismo da Igreja Católica, quem tem o catecismo da Igreja Católica, pega a última parte,
do catecismo, que só vai falar sobre a oração. Ali dá para fazer um retiro de 1 mês, né? Então, vamos pedir isso, né? O Tiago foi muito feliz naquilo que ele disse hoje, né? A nossa intimidade com Deus. E eu faço um desafio, né? Lá, quando eu morava no Brasil, e aqui em Portugal também eu já disse isso muitas vezes, vamos tirar do nosso tempo, né, das 24 horas que nós temos do dia, vamos tirar o nosso dízimo para Deus, que seria aí, né, 2h40, no mínimo. Talvez é um desafio, mas procurar durante o nosso dia tirar um cadinho, né? É a reza do Santo Rosário, é a meditação da palavra, pronto, fazer coisas, ler um livro espiritual, a gente retornar a Deus, né? Como eu falo sempre aqui, né? Amor com amor se paga. E a oração, ela é isso, né? Eu vou estar também pagando com amor, né, para Deus aquilo que Ele faz para mim na minha vida íntima com Deus. E pronto. Acho que também para falar de oração, eu sou suspeito para falar nisso. Mas pronto. Mas vamos pedir a bênção. Tiagão, obrigado, viu, querido? Valeu, padre. Obrigado, gente. Obrigado, viu, pela paciência de vocês. Obrigado pela Mariana por ter emprestado o seu nome para mim no dia de hoje. Gratidão. Obrigado, viu, gente? Tá bem. Bom. E vamos então encerrar pedindo a bênção do Senhor, né? Que essa bênção chegue aos nossos corações, né? E como o Tiago disse, Deus está constantemente batendo a porta do nosso coração. E a fechadura está pelo lado de dentro para que a gente possa abrir. Como diz o livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e faremos refeição juntos. Então, vamos pedir esta bênção, que o Senhor nos dê, de facto, um coração amante, mas um coração que saiba amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, dos santos e santas de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, família. Valeu, gente. Até semana que Bom vem. descanso. Descanso. Vamos Tchau, todos. Tchau. Uma boa Obrigado, semana a tchau, todos. boa semana. Beijinho. Tchau. Boa noite, Boa pastor. semana.